Esta é a minha história com Deus. Todos nós temos histórias nas nossas vidas. Eu, desde pequeno, eu sempre busquei conhecer Deus e orar e tentar entender Deus. Nos momentos da minha vida em que eu andava sozinho, eu estava sempre em algum lugar, ficava imaginando algo sobre Deus. E muitas coisas ao longo da minha vida eu pensava em fazer. Mas somente quando eu estava adulto é que eu fui conhecer realmente Deus. Me criei indo na igreja. Na minha adolescência, meu sonho era ser padre. Cheguei até a fazer encenação de seminário, mas não dei continuidade. Mas sempre servia a Deus da minha maneira. Minha mãe de uma igreja, meu pai de outra igreja. Mas a minha família, composta por 10 pessoas, com meus pais e meus irmãos, na sua grande maioria são evangélicos. Eu quero falar um pouco da minha vida. Em 2001 eu fui para a igreja evangélica na qual eu congrego. E fui contar para um colega de trabalho que eu estava indo para uma igreja. E ele disse: eu vou te dar um presente. E ele comprou uma Bíblia e me levou e me deu uma passagem bíblica para eu não esquecer que aquilo faria parte da minha vida através da decisão que eu tinha tomado. E ele leu o livro de Efésios, no capítulo 6 e no verso 10, ele leu para mim e me explicou. E a palavra diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito tudo, permanecei firme. Ele falou desta palavra para mim e eu nunca me esqueci. Embora eu ia muito na igreja evangélica que a minha mãe frequentou, a família dela praticamente na sua totalidade frequentou e frequenta ainda, e eu tenho irmãos meus que são desta igreja, ele, sendo de uma outra denominação, me deu um apoio muito importante. Como é interessante, meus irmãos, quando alguém chega e fala do Evangelho de Jesus Cristo para alguém que está começando. E eu logo me envolvi na obra de Deus, comecei a fazer o meu ministério, fiz toda a carreira eclesiástica, chegando até o meu pastorado. Mas o interessante de tudo isso, na noite em que eu não quis aceitar Jesus, mas a minha esposa decidiu tomar uma decisão de servir a Cristo, naquela noite a palavra foi tão forte que o inimigo se revoltou contra mim. E eu virei uma pessoa ali naquele momento publicamente endemoniado. Depois daquele momento eu não lembro mais de nada. Eu sei que eu estava sentado do lado da minha esposa, com uma criança no colo, meus filhos, mas de repente eu senti um arrepio nas pernas, algo que subiu pela minha cintura, eu só chamei ela pelo nome e aquilo tomou conta de mim. E a história diz que começaram a orar, repreender, e a força da possessão era muito grande. Até que me levaram para a parte de baixo. Ali, por muito tempo, eu não respirei, por aproximadamente 45 minutos eu não respirei e fiquei ali dado como morto. O pastor orava e alguns obreiros diziam: pastor, nós vamos se incomodar, porque esse homem morreu. Como eu trabalhava na área de segurança, com certeza causou algum espanto entre os irmãos. Mas o pastor, sabiamente no espírito, ele falava para continuar a oração. Depois de uma hora e pouco de oração, eu voltei a me mexer, a me movimentar, mas não tinha tomado consciência. E me levaram para casa, me colocaram na cama. Passei a manhã no médico, vendo se eu tinha tido algum problema na cabeça, algum problema de coração, mas nada disso foi detectado. Na verdade, o inimigo tinha grande poder sobre a minha vida, como tem poder sobre a vida de muitos. E a partir daquele momento em que eu decidi que eu precisava de libertação, eu aceitei a Jesus naquele outro dia após o culto. Queridos, a minha vida mudou. A gente não muda pelo lado de fora, mas nós mudamos pelo lado de dentro. E a Bíblia Sagrada, ela é um instrumento de Deus transformador para o homem pecador.
Então, Efésios capítulo 6, o meu colega me explicava que eu precisava estar revestido do poder de Deus. E eu só fui entender muito tempo depois, quando eu comecei a estudar a Bíblia, ouvir mais as pregações, estudos bíblicos, foi me esclarecendo esta parte. Eu quero dizer para você que a partir daquele dia em que fui liberto, eu comecei a seguir a Jesus, e é o que eu faço até hoje. Pequei muitas vezes, errei como todos nós erramos, e sempre vamos errar, sempre vamos cometer pecado, porque aquele que não comete pecado, ou aquele que diz que não comete pecado, está cometendo pecado, porque está mentindo. Nós vivemos num mundo sujeito ao pecado. Mas comecei a pregar a palavra de Deus, ganhei muitas almas para Jesus. Continuamos firmes. Eu quero dizer para você que está começando, você que está já na caminhada, talvez com muito mais experiência que eu, muito mais intimidade com Deus do que eu, você possa ouvir esse áudio, esse vídeo e dizer para Deus que grandes coisas o Senhor tem feito por eles e grandes coisas o Senhor tem feito por nós, conforme diz lá no Salmo 126. A minha trajetória de vida no Evangelho já são mais de 25 anos, e nesses 25 anos de caminhada, eu preguei em muitos lugares, para poucas pessoas, para muitas pessoas. Já fui em todos os lugares que você pode imaginar, ali eu fui pregar o Evangelho. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Efésios capítulo 6 é onde nós nos revestimos do poder de Deus, da graça de Deus. Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é santo para transformar vidas. Hoje eu continuo pregando a palavra de Deus, dando testemunho e dando o amor de Deus a outras pessoas, porque eu fui tratado com amor, aprendi o Evangelho com amor através dos meus pastores, dos obreiros que cuidaram de mim, e hoje, graças a Deus, eu posso cuidar de algumas pessoas, já cuidei de muitas pessoas. O Evangelho é isso. O Evangelho é o amor de Deus através de uma vida que prega para a outra vida. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. E eu agradeço o dia em que o Senhor falou comigo e me trouxe para um lugar distante, de onde eu não tinha nem ideia que eu iria morar. E Ele disse que era para mim tomar aquela decisão e ir, que Ele seria comigo e ali eu faria a obra dele. Estamos aqui há mais de 23 anos fazendo a obra neste lugar, nesta cidade, e ganhando almas para Jesus Cristo. Deus, Ele transforma vidas. Deus, Ele quer transformar a sua vida, toda a sua casa e toda a sua família. Se você deixar a luz do Evangelho entrar no seu coração, Deus vai entrar, habitar e fazer morada. Não desista de fazer o melhor de Deus. Efésios capítulo 6 é um momento especial do apóstolo Paulo, ensinando a igreja da atualidade, a igreja do passado e do futuro, para se revestir, para poder combater os dias maus. Nós possamos entender, então, que Deus, Ele nos prepara para o campo missionário. Amém? Isso é só uma palhinha daquilo que Deus fez na minha vida. Eu sou o pastor João Hamilton e esta é parte da história que eu tenho com Deus. Se você gostou, curta, compartilhe, vê um amigo, faça um comentário e se inscreva neste canal.